paz do Senhor Jesus. Eita, coisa boa, Deus maravilhoso. Mais um dia de leitura bíblica, mais um dia na presença do Senhor, mais um momento de aprendizado, mais um momento de entrega, mais um momento onde nós estaremos lendo, ouvindo a voz do Pai. Que privilégio, que honra ter um Pai que cuida, um Pai que nos tem escolhido, que tem te escolhido e que te chama para perto e diz que você não está sozinha. Oh, coisa linda! Vamos à leitura? Vamos à leitura. Vamos à oração, né? Primeira oração, né, Rose? Oração. Gente, eu coloquei um fundo musical aqui, mas está muito alto. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero neste momento te pedir, ó Pai, que o Senhor continue nos ajudando, nos abençoando. Meu Deus, dá sabedoria, entendimento da Tua palavra. Meu Deus, nesse dia, alcança as Tuas filhas, Senhor, alegra os corações, tira, Senhor, toda tristeza, tira toda angústia, todo desespero. Pai, essa palavra que é tão fiel, tão maravilhosa, que continue falando e continue, Senhor, instruindo, meu Deus querido, as nossas vidas. Guia, Senhor, os nossos passos, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos embora? Levítico, capítulo 7. E esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa e o seu gado se espargirá sobre o altar em redor. E dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda, a gordura que cobre a fressura. Também ambos os rins e a gordura que neles há, que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado com os rins se tirará. E o sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa é. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, no lugar santo se comerá. Coisa santíssima é. Como a expiação do pecado, assim será a expiação da culpa. A mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá o couro do holocausto que oferecer. Como também toda oferta que se cozer no forno com tudo que se preparar na sertã, na caçoula, será do sacerdote que a oferecer. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. E esta é a lei do Senhor para pacífico, do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se oferecer oferta de louvores com sacrifício de louvores, oferecerás bolos asmos amassados com azeite e coscorões asmos amassados. Com azeite e os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá pão levedado, como sua oferta, como sacrifício de louvores, a sua oferta pacífica. E de toda oferta oferecerá uns deles por oferta alçada ao Senhor, que do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica, mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até pela manhã. E se o sacrifício da oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer seu sacrifício se comerá. E o que dele ficar, também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício do terceiro dia será queimado no fogo. Porque da carne do sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia aquele... Espera só um pouquinho, gente. Negócio de comercial aqui. Só um minuto. Que legal, não tá indo aqui. Pronto. Eu vou voltar no versículo 16.
E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício, se comerá. E o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ficar da carne do sacrifício do terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a oferecer não será aceito, nem lhe será imputado como abominável será, e a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá com fogo queimada, mas de outra carne qualquer que estiver limpo comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a imundície, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, a comer da carne de sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis, porém, pode usar-se da gordura do corpo morto e da gordura dilacerado para toda obra, mas de nenhuma maneira comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada dos seus povos. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue daquela pessoa será extirpada dos seus povos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também espádua direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer ao sangue do sacrifício pacífico a gordura, esse trará a espádua direita por sua porção. Porque o peito movido e a espada alçada tomei dos filhos de Israel dos seus sacrifícios pacíficos e dei a Arão, o sacerdote, e aos filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio do Senhor, o que o Senhor ordenou que se lhe desse dentre os filhos de Israel, no dia em que se ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto e da oferta de manjares, da expiação do pecado e da expiação da culpa e da oferta das congregações, do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecesse as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. Falou mais o Senhor, capítulo 8, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e a seus filhos com ele, e os vestidos e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. E lhe vestiu a túnica, e cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, na mitra, diante do seu rosto, pôs a lâmina do ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para santificá-lo.
Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhe as túnicas e cingiu-os com cinto e apertou-lhes as tiaras como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado. E o degolou, e Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor e expiou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o santificou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na fressura e o redenho do fígado e os 2 rins e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com seu couro e a sua carne e o seu esterco queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os seus pedaços e a gordura. Porém, a frissura, as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. O holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada, era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar outro carneiro, o carneiro da congregação, e Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou, e Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão e Moisés daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está na fressura e o redenho do fígado e ambos os rins e a sua gordura e a espada direita. Também do cesto dos pães asmos que estavam diante do Senhor, tomou um bolo asmo e um bolo de pão azeitado e um coscorão e os pôs sobre a gordura e sobre a espada direita. E tudo pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos e moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Depois Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Estas foram uma consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão e sobre os seus vestidos, e sobre os seus filhos, e sobre os seus vestidos de seus filhos com ele. E o santificou Arão e os vestidos de seus filhos, e os vestidos de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali comei com pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne e do pão queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até que o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse para fazer expiação por vós. Ficarei, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias, e fareis e a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenou a Moisés, ordenara pela mão de Moisés. Capítulo 9. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou Arão e a seus filhos e a seus anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto sem mancha, trazei-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para a expiação do pecado, e um bezerro, e um cordeiro
de 1 ano sem mancha para o holocausto. Também um boi e um carneiro para sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassado com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação. E chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faz a expiação por ti pelo povo. Depois faz a oferta do povo e faz a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue e molhou seu dedo no sangue e pôs sobre as pontas do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado, a expiação do pecado, queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém, a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, como com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado que era pelo povo, e o degolou e o preparou por expiação do pecado como o primeiro. Fez também chegar o holocausto e o preparou segundo o rito, e fez chegar a oferta dos manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e o do carneiro, a cauda, o que a cobre, a fressura, e os rins, e o redenho do fígado, e puseram a gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espada direita Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto, a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu para todo o povo. Porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. Capítulo 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e te trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor, os consumiu e morreu perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram-os nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés, Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossos vestidos, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a carne de Israel, lamentem esse incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será entre as vossas gerações, e para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todo o estatuto que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. E disse Moisés a Arão e a Eleazar,
E aí Itamar, seus filhos, que ficaram, tomai oferta de manjares restantes das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto uma coisa santíssima é. Portanto, o comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção, e a porção de teus filhos das ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta do movimento e a espada da oferta, a alçada, comereis em lugar limpo, tu e teus filhos, as tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e a porção de teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espada da oferta alçada e o peito da oferta do movimento trarão com as suas ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta de movimento perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para os teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado, portanto dignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar. Os filhos de Arão ficaram dizendo: por que não comestes a oferta pela expiação do pecado no lugar santo? Pois uma coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente havias de comê-la no santuário, como eu tinha ordenado. Então disse Arão a Moisés: eis que hoje ofereceram a sua oferta pela expiação de pecado e os seus holocaustos perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pela expiação do pecado, seria, pois, aceito aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isto, foi aceito aos seus olhos. Amém? Que Deus te abençoe, que você não venha parar, continue, persevere, não desistam. Amém? Deus te abençoe.